Gente, eu tenho a honra de estar na casa um dos jornalistas, dos apresentadores mais... Meu Deus, olha a responsabilidade. Mais o quê? Mais o quê? Eu não tenho adjetivo. Qual é o adjetivo para falar de você, Roberto Cabrini? Apenas seu colega. Não! Só eu isso. tô assim ansiosa, eu tô nervosa, porque você é o responsável por tudo, é o responsável por tudo. É o melhor, é o mais importante, o mais premiado, o mais tudo. Meu Deus do céu, não sei o que falar. Dani, eu estou muito feliz de estar aqui falando Eu contigo, que agradeço, entendeu? querido. A honra, receber toda a sua equipe muito simpática. E, enfim, eu gosto do que eu faço, procuro fazer de uma forma, ajudar a sociedade, ajudar as pessoas. Há um momento da sua carreira que você passa a pensar muito no valor social daquilo que você faz. Olha que legal. Bom, eu queria começar um pouquinho do início, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais o Francisco Roberto Cabrini, que é o seu nome, É né? o meu nome completo. Seu nome completo. É. O Francisco, é verdade que foi uma homenagem ao santo? É, ao dia de São Francisco, exatamente. Que eu nasci família católica, eu nasci na proximidade, um dia antes do dia de São Francisco, me deram o nome de Francisco em virtude disso, mas sempre me chamaram de Roberto em casa, tanto que quando alguém me chama de Francisco, eu sei que é alguém que está lendo meu nome num documento e que não me conhece. E é verdade que foi durante na escola que precisava dar uma entrevista, que foi lá que você foi descoberto? Por causa de uma entrevista que... Porque esse tipo de foi? vocação se perpetuou através do meu ensino fundamental. E quando eu estava no segundo colegial, eu fui escolhido para concorrer à chapa do Centro Cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, chamado Sudi Minuti. E quando eu fui escolhido para concorrer à chapa do Centro Cívico, minha primeira iniciativa foi ir até as rádios da cidade para divulgar a chapa que ia concorrer. E por quê? No primeiro dia que eu entrei, era uma rádio pequena, acanhada, no interior, mas eu fiquei absolutamente fascinado. Falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu via, assim, o locutor num programa daqueles de jornal, entrava o repórter, enfim, aquele assim, dinamismo na rádio. super fascinado. Totalmente. E falei, é isso que eu quero. Em uma semana, eu já era estagiário da rádio, em um mês, eu já era repórter da rádio, em um ano de experiência em rádio interior, eu já fui contratado pela Globo como mais jovem repórter de toda a história da Globo. Entrei na Globo com 17 anos. Então, 17 anos? Foi. É o mais jovem até hoje. Olha que maravilha. As coisas da minha vida sempre foram muito rápidas. Com 21 anos, eu já era correspondente da Globo em Nova York. Então, mas e é verdade assim que você, na Globo, quando você foi contratado pela Globo, foi por causa do empurrão que você foi fazer... Não foi isso, essa história? Essa história foi na rádio de Piracicaba, né? Eu era repórter de campo, né? Você fazia, nas transmissões, eu era o repórter. E num jogo entre 15 e Vasco da Gama, o Vasco tinha um lateral chamado Orlando Lelé. E ele, naquele jogo, ele fez um pênalti muito infantil. Do nada, ele pôs a mão na bola e foi pênalti, o 15 acabou ganhando o jogo. Quando acabou o jogo, no vestiário, naquela época, repórter esportivo entrava nos vestiários, e eu perguntei como é que um jogador, a sua experiência, que já jogou até na seleção brasileira, faz um pênalti tão infantil. E ele ficou, assim, muito bravo, raivoso, muito nervoso, e fez uma cara, uma expressão muito cerrada. Eu vi que ele não queria responder a minha pergunta, virei as costas para ele e disse, esse é o ambiente do Vasco da Gama desse momento. Quando eu disse isso, ele me deu um empurrão, assim, entendeu? Nada que tivesse machucado, não. Mas o fato é que isso acabou sendo notícia em todo o Brasil, e naquela época eu fazia todas as perguntas. A pessoa que me ensinou, assim, as dicas para ser um bom repórter me disse de repórter ser culto, grosso e objetivo. Quem fala é o entrevistado, não o repórter. Então, desde cedo, eu sempre guardei esse estilo de ser culto e grosso. Claro que depois eu fui aperfeiçoando, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu jamais, quando eu entrevisto alguém, jamais tiro os olhos dos olhos da pessoa, jamais levo questionário, porque eu acho que isso, qualquer coisa que possibilite que eu tirar a atenção da pessoa vai prejudicar a entrevista. Então, eu também fui me tornando um grande especialista do aspecto emocional, aspecto psicológico do entrevistado. Eu sempre digo que o maior dom de um repórter investigativo é o de se colocar no lugar do outro. Entendeu? Você precisa entender a perspectiva, o modo com o qual a pessoa enxerga o mundo, porque assim você consegue tirar as melhores informações. E aí você, depois de tudo isso, que você foi para a Globo, você foi morar nos Estados Unidos também. Você foi também o mais jovem correspondente nos Estados Unidos. Com 21 anos. Com 21 anos. Com o Hélio Costa, com o Lucas Mendes, o Paulo Francis. Mas olha, eu nunca tive medo de nada nessa vida de repórter. Eu já dormi nos lugares mais inóspitos que você puder imaginar. Já dormi em campo de batalha, passando um frio muito grande, mas você não podia acender fogueira.
porque se você acendesse fogueira, você se tornaria um alvo do inimigo. Já dormi no meio da mata, já levei picada de animal, já cruzei o deserto. Enfim, mas eu sempre fiz isso porque eu gosto. Você nunca levou um tiro? Nunca levei um tiro. Já fui alvejado, mas levar tiro, não. Bom, aí você ficou um tempo lá, morando fora, e de repente você sempre foi muito namorado, assim, todo mundo sempre que te quis, né? Porque você estava na Globo, aí depois aí a Bandeirante, depois que você estava correspondendo, a Band chamou para você vir trabalhar. Foi, exatamente. Foi. E aí, como que foi, assim, de repente... Isso foi quando eu tinha 23 anos, exatamente. O que fez você mudar? Você estava tão bem lá, né, morando fora. Foi a decisão mais difícil. Até hoje eu penso, foi certo, não foi? Acho que foi certo. Mas, enfim, o Luciano do Vale estava montando um projeto totalmente inovador na história da TV brasileira. Era um programa aos domingos, 9 horas, que envolviam... essas 9 horas envolviam eventos esportivos, grandes entrevistas, você tinha liberdade para fazer grandes matérias investigativas, você tinha liberdade para falar de política, de economia, embora o programa fosse esportivo. Então, esse caráter revolucionário, esse caráter inovador fez com que eu decidisse. Mas foi a decisão, com certeza, de todas que eu já tomei na minha carreira, a mais difícil, porque eu deixei o escritório de correspondente da Globo com uma equipe maravilhosa. Entendi. Bom, aí você saiu da Band, você foi pro SBT cobrir Fórmula 1. Uma história muito engraçada que tem no seu livro, que você conta, que o Ayrton Senna até te ajudou, né? A esconder a fita, gente, que você entrou lá escondido. Porque tinha um cara chamado Pasquale, da Foca, então ele fiscalizava para ver se estava todo mundo credenciado. Então, ele viu eu fazendo uma entrevista e eu percebi ele vindo a toda velocidade. Deu tempo apenas de eu entregar a fita para o Senna escondeu a fita para mim. E eu não perdi a gravação. O Senna foi muito parceiro. Senão ele ia pegar a fita, ia quebrar e ia sumir com a fita. A gente ia perder todo o trabalho. Vamos fazer uma brincadeira. Não é uma brincadeira, umas perguntas que tem aqui. Você pode escolher. São vários capacetes, tá vendo? Sim. E tem perguntas aqui em relação ao Ayrton Senna. Tá bom, vamos lá. Tem de 1 a 5. Vai, 4. Vamos ver aqui. O Senna alguma vez confessou que tinha medo de morrer na pista? Alguma vez que você fez alguma entrevista com ele? Assim, ele dizia claramente que ele sabia exatamente o risco que ele corria. Mas o Senna foi o piloto extraordinário, o mais carismático de todos, porque é só você pensar, né? Ele não foi o piloto que venceu mais corridas, não foi o piloto que venceu mais pole positions, não foi o piloto que venceu mais campeonatos, mas ele é, de uma forma generalizada, tido como o maior de todos os tempos. Por quê? Porque ele era o cara que tinha mais carisma e o cara mais arrojado. Ele era o último a tirar o pé do acelerador nas curvas mais desafiadoras e ele era o cara que melhor entendia o limite do carro. E era um cara extremamente arrojado. E era um cara, assim, absolutamente comprometido com a perfeição. Até sofria muito por causa desse comprometimento que ele tinha com a perfeição. Ele sofria muito. Eu até conto uma outra história no livro ali, que uma vez a gente estava jogando tênis e eu até ganhei, né? E ele detestava perder, mas isso não foi o mais importante. O mais importante foi que uma das bolinhas se perdeu no meio de uma floresta, de uma mata que tinha do lado. Sim, sim. E ele tinha um compromisso, ele tinha um jantar ali com o chefe da equipe dele, que estava em Portugal também. E mesmo ele chegando atrasado, ele não foi para esse compromisso, quando acabou o jogo, até que ele encontrasse, ele vasculhou toda a mata, para achar a bolinha. Mas isso aí você vai perguntar por quê? Porque qualquer detalhe, qualquer fato que afetasse o sentido que ele tinha de perfeição, ou seja, o universo não estaria perfeito na cabeça dele, evidentemente, se ele não achasse aquela bolinha. Então ele se sujeitou a chegar atrasado, mas ele tinha que achar a bolinha. Achou a bolinha e foi para a reunião. Então ele tinha uma mente totalmente comprometida com a perfeição e sofria com isso. Mais um aqui. Mais um aqui. É verdade que te ofereceram fotos do Ayrton Senna morto? Ofereceram e por razões éticas a gente não aceitou porque não acrescentaria nada e seria um desrespeito à família, tudo isso precisa ser levado em consideração. Foi quando ele estava no Instituto Médico Legal, ali onde o corpo dele foi examinado, uma pessoa se aproximou e mostrou uma foto dele dentro do caixão, e a gente, evidentemente, não se interessou, porque em nada acrescentaria. Eticamente, não seria correto. Que bom que ninguém deu, né? Porque deu, nunca se viu essa imagem. Ainda bem, você vê que ainda existe ética, né? Porque, com certeza, essa pessoa procurou vender isso para outros veículos e eu nunca vi essa foto sendo publicada. Graças a Deus. 2, 3 e 5. Qual? Mais um? Vamos lá. Então, vamos nesse aqui do meio. No meio? Vamos ver. Qual foi a causa da morte do Ayrton Senna, Cabrini? Foi por causa da batida? Porque tem gente que fala que foi por causa da batida, mas parece que foi a barra de direção, né?
que soltou que e acontece perfurou o capacete, né? Eu vou te explicar. No momento do choque, Daniela, o braço da suspensão se transforma numa lança, por causa do choque. Então, o braço de suspensão é aquela haste onde é acoplada a roda, certo? Então, isso chama-se o braço de suspensão, né? E ele se transformou numa lança. Essa lança, que foi pelo choque, ela penetrou numa fração de segundos acima do supercílio direito do Senna, numa profundidade mais ou menos de uns 40 centímetros, entrou e saiu. Tanto que o Senna, ele não tinha uma única lesão no corpo inteiro e no próprio cérebro dele tinha apenas essa perfuração. Mas foi uma perfuração suficiente para tirar a vida dele. Até hoje, eu tenho grandes evidências, ou pelo menos grandes suspeitas, de que ele morreu na própria pista e não no hospital, conforme oficialmente foi falado. Que coisa, né? 2-5. 2. Já estava segurando 2 aqui, ó. Do que a Adriane Galisteu e o Senna conversaram antes da morte dele, parece que no dia que aconteceu o acidente, ela disse para você numa entrevista que ele estava muito assim ansioso, aflito, nervoso. Eles estavam, mas é preciso entender as características desse fim de semana de corrida. O Senna, nas 2 corridas anteriores, ele tinha sido pole position, mas não tinha conseguido completar a prova. Ele se sentia muito pressionado, porque no ano anterior ele fez uma grande pressão para ir para a equipe Williams, conseguiu ir para a equipe Williams, que era a melhor da época, mas no ano que ele chega na Williams, a Williams erra o projeto, que era algo totalmente assim improvável. A Williams errou o projeto. O Ayrton Senna não tinha o melhor carro era a Benetton do Schumacher. E ele não podia dizer isso publicamente. Então, no braço, mesmo não tendo o melhor carro, ele conseguiu sua pole position em Interlagos e em Aida, no Japão. E ele tinha muita dificuldade para admitir isso, que a Williams tinha errado o projeto. Então, ele sentia sua pressão. Além disso, no primeiro dia, ele ficou profundamente chocado com o acidente do Rubens Barrichello, na sexta-feira, que quase morreu. Foi a última vez que eu entrevistei, ele estava muito abalado, e ele era um cara muito solidário com os companheiros dele. Ele fez questão de parar o carro dele e ir lá atender o Rubens Barrichello e deu essa entrevista chocado. No sábado, ele não deu entrevista, mas ele me confidenciou, ele me procurou e me falou exatamente essa questão do Ratzenberger, conforme eu te contei. Então, havia até um movimento de pilotos no sentido de não ter corrida. O Senna estava em dúvida, para algumas pessoas chegou a dizer que não deveria correr, outros achavam que tinha que correr, ele estava em dúvida. Mas o fato é que era um fim de semana onde você tinha o Ayrton Senna sob pressão e sob o efeito psicológico dos acontecimentos anteriores. Então, é claro que ele estava abalado. Mas dali a ter uma premonição de que algo aconteceria, eu não acredito. Eu acho apenas que foi uma somatória. Eu nunca vi um fim de semana de tamanha tensão como aquele. Ele era realmente um cara totalmente competitivo, extremamente talentoso, enfim, ele fazia o que gostava de fazer. Amava o que fazia, né? Depois da morte do Ayrton Senna, você decidiu sair da Globo. Por quê, Cabrini? Perdeu, eu decidi a vontade de cobrir Eu Fórmula achei 1? que a morte do Senna servia como um sinalizador do final de um ciclo na minha carreira. Eu achei que não tinha mais sentido. Foi até uma situação também de difícil decisão, porque a Globo fez uma proposta muito grande, me dava até luvas na época para eu continuar cobrindo a Fórmula 1, mas eu, com muita calma, eu tinha uma proposta para abrir um escritório na época do SBT em Nova York e decidi que o ciclo da Fórmula 1 tinha terminado porque sem o Senna não fazia sentido. Mas foi difícil para você que conhecia o Senna, sabia os bastidores, jogava tênis, tinha uma intimidade com ele, assim, né? Dele chegar, não era entrevista, mas chegava, te falava de alguma coisa que estava incomodando. De repente, você ter que anunciar para o Brasil, para o mundo, que ele não estava mais vivo? Era como se eu estivesse anunciando a morte de um irmão meu. Mas eu pensei também que não seria só o irmão meu, seria o irmão de todos os brasileiros. Porque os brasileiros tinham uma relação de muita empatia, de muita proximidade com o Senna. Muito. Então, você fica naquele dilema. Você não pode perder a precisão das informações, porque nós somos profissionais. Nada justifica, ao meu ver, que você perca a precisão e a apuração das informações. Mas, por outro lado, você passar uma dosagem de emoção, é interessante que você passa respeito, você passa carinho, você passa apreço. Então, a decisão, a maneira com a qual eu anunciei, as pessoas lembram até hoje, né? Eu imagino que por mais assim que você cobriu tantas guerras, tantas coisas assim,
assim, acho que você, por um tempo você deve ter ficado muito em luto com isso, né? Assim, de não querer mais assistir Fórmula 1, você teve essa trava emocional, assim, de você sabe que a hora de que não você se interessar mais, de meio que tentar meio que encerrar, não só na profissão, mas como no pessoal mesmo, de estar em casa. Imagina, ligava domingo, a gente queria ver o Ayrton Senna correndo. Foi bem difícil. Domingo era um dia que a gente viu o Ayrton Senna na televisão, né? Com certeza, você pensa nisso sim. Quando você está ali fazendo o seu trabalho, as exigências profissionais fazem com que você controle as suas emoções. Você precisa fazer um texto, você precisa fazer apuração, apurar as informações, você precisa passar aquela informação para o público telespectador. Esse trabalho faz com que você dome, com que você equilibre as suas emoções por causa do seu trabalho. Mas quando passa a cobertura, aí cai a ficha. Aí você somatiza tudo isso, aí você não dorme direito, você pode ter pesadelo, mas à medida que você vai tendo experiência, você vai sabendo lidar melhor com essas emoções, né? Tá. Tem outros capacetes aqui. E tem várias perguntas que a gente vai falar sobre as guerras, né? Que eu vou te falar, viu? É muito corajoso, viu? Meu Deus do céu. Você já achou que poderia morrer durante uma guerra? Já passa isso pela cabeça, sim, com certeza. Mas o fato de você estar concentrado, focado na sua atividade, atenua isso. Eu notei que o medo não me engessa, não paralisa os meus atos. Nem sempre foi assim, claro. Nas primeiras coberturas eu sentia muito mais medo, pensava muito mais nesse risco, né? Numa guerra, você precisa entender muito bem o terreno onde você está trabalhando. Nos primeiros conflitos, quando você mostrava um letreiro escrito press, ou seja, comunicando que você é imprensa, né, escrito imprensa, você era protegido, as pessoas se protegiam. A partir da guerra da Bósnia, principalmente, jornalistas passaram a ser alvos de franco-atiradores. Já na guerra do Iraque, jornalistas passaram a ser sequestrados como moeda de troca. Uma vez você achou que você ia ser fuzilado? Isso foi na cobertura do Talibã, na ascensão do Talibã no Afeganistão, em 1996, e a gente estava filmando uma vila que estava sendo totalmente dizimada pelas tropas inimigas do Talibã, uma vila persa, e quando a gente estava saindo, a gente tinha feito uma imagem histórica, né, dessa vila sendo realmente destruída só porque eles ajudaram as tropas inimigas do Talibã, e quando a gente saiu, a gente foi interceptado, e eles fizeram toda a menção de fato que a gente seria executado. Mas pelo fato de eu saber falar algumas palavras no idioma pashtun, que é o idioma afegão, eu consegui passar uma certa empatia e convencê-los a me levar para um comando deles que falava inglês. E aí, para esse comando, eu consegui provar. Jeitinho brasileiro você deu ali, né? O jeitinho brasileiro. Eu falei, estamos perdidos, a gente não está aqui. Tomar uma caipirinha ali. Mais ou menos isso. E o fato é que a gente terminou aquele dia lá, até sendo alimentados por eles. Serviram uma jantinha ainda? Serviram uma jantinha ainda. Eu tô te falando que esse brasileiro tinha até uma certa areia na jantinha, mas olha, comemos e demos risada. Areia? Tinha um pouco de areia. Pô, você está no meio de um deserto ali, né? Era uma região desértica. Qual que você quer? Isso aqui. 5. Você ficou doente durante alguma guerra, assim? Você foi cobrir? Olha, isso é uma coisa interessante. Eu nunca fiquei doente numa cobertura. Nunca ficou doente? Nunca fiquei doente. Eu acho que você fecha o seu corpo de tal maneira, se concentra de tal maneira, que você supera tudo. Quando as coberturas terminam, aí eu fico doente. Como que é possível que você tomou água do negócio ali, do chão? A gente já passou, eu já cheguei a emagrecer quase 10 quilos numa cobertura, porque não tinha comida praticamente, era muito difícil, você tinha que fazer grande esforço físico, né? Subir montanha, descer montanha e ajudar a carregar o tripé, porque você divide essas funções com os cinegrafistas, né? Que passam tudo aquilo que você passa. Então, você passa por grandes provações psicológicas, físicas, mas eu nunca fiquei doente. Eu até ia falar para ti, outro dia, depois da matéria de Alcaçuz, que foi onde teve um grande ato ali que os presos tomaram conta do presídio, e a gente cobriu isso logo depois que
que foi controlada a rebelião, né? A rebelião no presídio de Aracruz, e era um ambiente de tamanha negatividade, afinal de contas, presos tiveram, pelo menos uma dezena de presos tiveram a cabeça decapitada, e foi um ambiente de muita crueldade. Entrevistei os presos que se degladiaram, as pessoas responsáveis, né? Por dar as ordens. Você viu essas imagens? Convivi com tudo isso, Nossa. enfim. Quando terminou a cobertura, eu cheguei em casa, peguei uma pneumonia. Você vê, no momento, fiz a matéria, ficou uma matéria muito boa. Quando eu chego em casa, que você, assim, relaxa, aí vem a doença. Isso aconteceu várias vezes, né? 4 ou 2? 2. Vamos ver aqui. Qual foi a coisa mais esquisita que você precisou comer durante uma guerra? O mais, assim, difícil foi um kebab que estava estragado, e naquela tribo, que era uma tribo relacionada ao Estado Islâmico, que na época começava a ganhar peso no norte do Iraque e em toda aquela região. Essa tribo, eles gostavam de um kebab levemente estragado, entendeu? E a gente teve que comer aquilo como prova de respeito e de boa vizinhança. Mas isso aí faz parte, você engoliu assim, Olha, como que você engoliu é uma aquilo? desfeita muito grande você não aceitar a comida que lhe é oferecida, mesmo que você não goste. Isso a gente aprende rapidamente. Você não mastigou, você engoliu. Mais ou menos isso. Engolir para sobreviver. E ainda dá risada e fala que está muito bom. Nossa, que delícia! Mais ou menos assim. Meu Deus! É verdade que você quase conseguiu entrevistar o Bin Laden? Eu ia te fazer essa pergunta e ver aqui, no capacete, no último. Olha, verdade, Dani, Cabrini? eu atuei muito nessa parte do planeta, né? Eu atuei muito, praticamente todos os países ali. Todos os países dessa região do mundo, no Oriente Médio, eu atuei. Então, eu fui adquirindo ao longo do tempo muitas fontes. E por essa rede de contatos, eu acreditei, num determinado ponto, estar muito próximo do local, ali nas montanhas do Paquistão, aonde estaria escondido o Bin Laden. Mas nem tudo que você começa, você consegue, né? Eu costumo dizer que até de cada 10 matérias investigativas que você inicia, 2 você consegue realizar. Nessa profissão, faz parte ganhar, faz parte perder. Um dia você ganha, outro dia o seu companheiro, o seu colega de profissão ganha e faz parte, e você aplaude, você o cumprimenta. Agora, a história, você é assim, muito determinado quando você quer uma coisa, né? Por exemplo, o caso do Beira-Mar, né? Que você tinha marcado de fazer uma entrevista com ele dentro do presídio. Na verdade, eu marquei uma entrevista com o Nem, que era o rival dele. Mas parece que ele não queria. O Nem não quis. Aí ele decidiu fazer a entrevista porque ele ficou com ciúmes do Nem. Mas aí no dia que você foi gravar, você ficou lá, tava arrumando... Ele queria desistir. E aí ele desistiu de fazer. Aí eu falei, puxa, eu sempre ouvi dizer que a sua palavra não tem curva. É mentira, isso é uma grande mentira, né? Porque você falou que ia falar, agora você não tá falando. Ah, não, tá certo. Então tá bom, eu vou dar entrevista, mas você vai ter que voltar a cada pergunta. Tá bom, voltamos a cada pergunta. Aí a gente ia sinalizando, um produtor, um cinegrafista nosso ia sinalizando que as coisas que ele dizia eram muito boas. E no final da história, a gente não precisou voltar nenhuma pergunta, nenhuma gravação, mas eu precisei usar estratégia para as primeiras perguntas serem as mais doces, entre aspas. Sim, qual que é a estratégia que para você fazer uma entrevista dessa como essa de um homem, que é, meu Deus, ele era o mais procurado, de repente você está ali preso, né? E, assim, como que você... Quais os recursos que você usa para você conseguir tudo que você quer? Porque as pessoas querem, quem está em casa, está assistindo, e fala assim, nossa, eu queria que o Cabrini fizesse essa pergunta, é isso. Como que você usa? Quais são os recursos? O que você pensa? Como você se prepara para, por exemplo, fazer uma entrevista dentro de um presídio, cara a cara com um bandido? Em primeiro lugar, você precisa fazer a lição de casa, né? Você lê como você fez agora, você pesquisou, você está sabendo tudo sobre mim, fazendo várias perguntas e, às vezes, lembrando de coisas que eu mesmo não lembrava e você está lembrando aí. Então, precisa fazer a lição de casa. Mas, ao mesmo tempo, você precisa se colocar no lugar da pessoa e saber também que todo ser humano, por pior que ele seja, supostamente, tem o direito de apresentar o seu lado na história. Mas, ao mesmo tempo, eu não julgo ninguém. Tem alguma matéria assim, especial que te deixou assim, emocionado, que te sensibilizou assim, de alguma forma? Sim, tem uma matéria quando a minha mãe morreu, eu fiquei muito chocado, muito abalado. A minha mãe foi uma grande incentivadora da minha carreira, né? Ela, assim, passava horas e horas ali comigo, me ensinando composição. Ela era professora, aperfeiçoando o meu português, a minha percepção. Então, ela foi minha grande incentivadora. Quando ela morreu, eu tive a ideia de fazer uma matéria que partisse da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da finitude, a proximidade da morte?
Quando eu comecei a fazer essa matéria, eu tive o impulso de desistir, porque os primeiros personagens que eu encontrei no hospital de doentes terminais foram personagens muito depressivos. Até eu encontrar uma mulher absolutamente fantástica, uma mulher luz, de muita sabedoria. Essa mulher se chamava Rosa. E eu achava que eu iria consolá-la, quando ela, na verdade, me consolava. Ela me passava uma maneira sábia de encarar a morte. Não há um dia em que eu não pense no aprendizado que eu tive com essa mulher. E é impressionante como essa mulher marcou a vida das pessoas. A matéria se chamou A um Passo da Eternidade. E uma frustração? O PC foi o maior furo de reportagem, um dos maiores furos, deu 80 pontos no Ibope. Mas ele começou com uma história que não deu certo. Eu achei o PC quando ele era um fugitivo da justiça. Sim. Mas meses antes, quando ele era um fugitivo da imprensa, ele foi localizado por mim em Barcelona. Eu localizei em Barcelona, fiz a matéria, mas depois de fazer a matéria, a gente ficou preso no trânsito, porque o ponto de edição da matéria era no centro da cidade, o ponto de geração era fora, e o moral da história é que a gente chegou 5 minutos depois de terminar o Jornal Nacional. Num consenso, a gente acabou, junto com os diretores da Globo, na época, decidindo por uma matéria no dia seguinte. Perguntaram se algum outro veículo de comunicação tinha feito a matéria. Eu falei, olha, eu não posso garantir, mas um repórter da Folha conseguiu fazer essa matéria. E a gente perdeu essa matéria, entrou no dia seguinte, mas não teve o mesmo impacto. Então, mas isso acabou me ajudando porque eu tive o cuidado de mapear todos os contatos dele desse dia. As pessoas que estavam cuidando de todo o deslocamento dele nessa oportunidade. E através de mapear essas pessoas, meses depois, quando ele se tornou um fugitivo da justiça, eu consegui localizá-lo. Claro que eu fui motivado também por uma experiência de fracasso. Nesse dia ficou o gosto amargo, né? Poxa, eu tinha uma matéria, arrasa quarteirão, e acabou tendo uma matéria não tão importante assim. Quando ele se tornou um fugitivo da justiça, eu lembrei dessas pessoas que o ajudaram. E aquela motivação, daquele gosto de não ter dado certo, me deu uma motivação ainda maior para mapear, para trabalhar, e aí uma fonte que foi muito importante. Eu conto no livro, né? Mas o que eu quero dizer, no moral da história, é o seguinte, que às vezes histórias de fracasso te ensinam para que você vença tempos depois. Olha, tem uma parte aqui no programa que a gente tem umas mensagens muito lindinhas e tem pra você, tá? Tá bom. Olha aí. RTV, eu agradeço a RTV. Estão prestando homenagem a uma das pessoas mais importantes do jornalismo brasileiro, que é o Cabrini. Isso eu posso dizer que é um grande amigo meu, não meu, mas do povo brasileiro. Cabrini, parabéns, que Deus abençoe você e dê muita felicidade para você. Um abraço do seu amigo Rock. Tchau. Eu quero dizer, Cabrini, que você é único, que você é inspiração para quem é animador de televisão, para quem é apresentador, para quem é repórter, para quem é radialista. Você é pura inspiração. Um beijo carinhoso para você e sucesso, meu amigo. Você tá aqui, ó, no meu coração. Eu tô aqui na entrada para fazer meu programa, mas não poderia deixar de falar de você, Cabrini. Na minha opinião, o melhor jornalista do Brasil, o melhor jornalista investigativo da história do Brasil. Eu penso isso de você, eu falo isso de você, eu falo para todo mundo da sua força de vontade quando você vai fazer um programa. É uma coisa impressionante. É claro que não poderia faltar o Jack e eu nessa homenagem linda para você, pai. Te amo, te amo, te amo. Tenho muito orgulho de ser sua filha, desse ícone e dessa fera do jornalismo brasileiro e desse pai que é mais maravilhoso ainda. Obrigada, pai, por tudo. Um beijo. Que graça, encerrou com a filhota. Você queria me emocionar, né? Ah, eu consegui. Conseguiu, claro. Querido, não tem como não se emocionar, né? Ah, a família é muito importante, né? Que linda sua filha, parabéns, que família obrigado, linda. Sua obrigado. esposa me recebeu super bem aqui, muito obrigada agradeço. pelo carinho. agradeço. E parabéns, continue sendo esse grande profissional, esse homem guerreiro de força que nunca deixou de lutar para nossa sociedade, viu? Muito obrigada. Dani, saiba que foi uma grande honra, você é uma pessoa muito especial. Você é exatamente como eu imaginei que você era, uma pessoa muito bacana, uma pessoa de muito conteúdo, de muita condição, que tem um futuro brilhante pela frente. E é uma honra estar aqui no seu programa, a sua equipe é uma equipe assim fantástica, me sinto acolhido. Esses depoimentos são depoimentos que mexeram comigo, a gente é treinado a conter as emoções, mas às vezes não dá, né? Porque ninguém é de ferro. Então, quero te agradecer. Eu que agradeço, me recebeu tão bem aqui na sua casa. Eu agradeço também o SBT, né, que
né, que liberou esse grande jornalista para estar aqui no Sensacional, para a gente saber um pouquinho mais da sua história, desses bastidores, né? Foi muito legal poder dividir isso com o nosso público de casa, viu? Muito obrigada, muita gratidão por isso, querido. Muito obrigada. Palmas para Francisco Roberto Cabrini, mais conhecido como Roberto Cabrini. Gente, que delícia de entrevista, Roberto Cabrini. Que homem inteligente, fino, elegante, me recebeu tão bem na sua casa. Que família linda, filhos lindos, esposa linda, tudo lindo, né? E eu quero agradecer, né, o SBT, né, por ter liberado o Roberto Cabrini aqui no Sensacional. O Silvio sempre é muito gentil comigo. Silvio, eu quero te entrevistar. Quando que a gente vai lá, né? Lá no Jaça. Eu vou lá no Jaça. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou cortar o cabelo lá no Jaça. Vou marcar um horário no Jaça. E aí eu vou aproveitar. Levo o meu celular, porque hoje a qualidade do celular... Você faz uma grande entrevista. Você vai de quinta, chega lá às 7 de horas da quinta? manhã. Você já tá sabendo que é quinta, claro, mulher? já fui, né? Você já foi lá falar com o Silvio de quinta? Pronto, quinta-feira eu tenho folga aqui, eu vou lá marcar um horário com o Jaça. Bem cedo, que hora que tem que acordar? Que o Jaça vai ter que chegar lá umas 6h30, 7 horas, né? Não tem problema, eu acordo com as galinhas, não tem problema, eu você acordo não todo dorme dia mesmo, cedo. acorda super cedo. É, então ótimo, eu vou lá fazer uma entrevista com o Um Silvio. beijo, Jaça, te amo. Bom... Gente, hoje, a Silvia já tá comigo aqui hoje. Eu pedi pra te chamar, viu? Pois Tava é, muito menina. sumida, Silvia. Eu adoro você, né? Eu também, Você você é sabe que é maravilhosa. recíproco, Sou né? sua diretora, então, sem comentários, né? Muito obrigada pelo Obrigado carinho de você. sempre, viu? Bom, vamos. A Silvia já se apresenta, quer dizer, todo mundo já conhece essa mulher maravilhosa, sempre tá aqui com a gente, Silvia Design. O Márcio Istanbrook, que é médico, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo aqui, tudo bem, doutor? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês e poder esclarecer o que foi possível. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Thaís Schmidt, maravilhosa. Oi, feliz em voltar aqui. Doutor Segurança, eu sempre chamei de doutor Segurança, né? Verdade. Desde o Manhã Maior, né, doutor Nordella? Lá no seu programa. Lembra? Obrigado pelo convite, Dani. Só contar uma fofoca, que quando aconteceu a morte do Gugu, né, lá nos Estados Unidos, eu conversei com a Dani e falei, Dani, caberia um programa específico sobre acidente caseiro, porque mata muita gente no Brasil. E, infelizmente, o Gugu foi vítima de uma armadilha dentro da casa dele, que é você fazer algum tipo de atitude que você não está preparado e, infelizmente, redundou com o falecimento. Foi triste isso, né? Muito triste. Eu acho que esse programa vai ser super importante para quem está nos assistindo, porque a gente nem imagina os perigos que a gente corre dentro de casa e a gente não tem noção do perigo que é, né? E, Dani, a hora que você quiser eu conto aqui no programa, você que decide. Eu gostava muito do Gugu e conversei com algumas pessoas íntimas, porque eu nunca fui íntimo do Gugu, não participava da vida dele. Mas eu conversei com algumas pessoas que conheceram o Gugu na intimidade e me contaram um detalhe que eu não ouvi ninguém contar sobre a vida dele. Qual o detalhe? E posso falar? Sim, lógico, por favor. O que eu ouvi de mais de uma pessoa, Dani, foi o seguinte, que o Gugu era viciado em ar-condicionado. E o que aconteceu? Se foi esse realmente o caso. Ele sentiu que o ar não devia estar bom, e quando você troca ou faz uma limpeza do filtro, o ar funciona melhor. Ele foi trocar E provavelmente talvez, o filtro. naquela vontade de ter um clima que ele gostava, ele sobe No no sótão e uma casa nova, talvez ele não soubesse que o chão ali, na realidade, não era um chão que você pudesse pisar. Era, na realidade, um drywall. E ele não sabia desse detalhe. Isso, né? E ele, eventualmente, por causa do ar-condicionado, subindo numa altura de 4 metros e cai de cabeça. O Gugu, ele tinha uma estatura que não era alto, mais fortinho. Provavelmente, o que a gente ficou sabendo que cai de cabeça, ocorrendo um acidente. Só para você ter uma noção, 5.000 crianças morrem por ano no Brasil, vítima de acidente dentro do lar. E 110.000 param nos plantões médicos públicos porque se acidentaram gravemente. Doutor, eu já tive vários Então, a acidentes importância do domésticos. programa de hoje, eu acho que é fundamental, porque as armadilhas estão dentro do nosso lar, não está fora. Deixa eu apresentar minha outra linda aqui, a Vanessa Mesquita, que a gente começou a falar, a gente nem apresentou ela. É um assunto muito importante mesmo. Seja muito bem-vinda, lindona, também. Alguém faz, assim, esses trabalhos assim mais domésticos, de pegar a escada, subir no banco, ir em lugares assim mais perigosos aqui de vocês? A pergunta é pra todo mundo. Todo mundo faz isso? Faz, né? Sempre No faz. dia que aconteceu essa tragédia com o Gugu, eu tava subindo na escada
porque o breakout tinha enganchado, e aí eu subi alto para poder arrumar a cortina. No mesmo dia, eu fiz isso. Você poderia desequilibrar, cair de cabeça e aí, já era. Eu tava colocando pisca-pisca no meu terraço, acredita? Eu tava pisca-pisca no terraço, que também tem por volta de 4 metros ali. Do terraço até a garagem. E eu tava debruçada. Foi na hora que meu namorado viu, desce daí, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu hoje e tal. Não tinha anunciado ainda, né, a morte dele, tava no hospital. E aí, na hora, eu falei, nossa, é verdade. Porque a gente, às vezes, quer ter achar que a gente sabe muito, e tem pessoas que são especializadas nesse tipo de trabalho, nas alturas, né, doutora? É que, na verdade, você tá com problema na hora. Muita gente falou assim, mas o Gugu é rico, por que ele não chamou alguém? Mas a pessoa está na hora ali. Ele se vê com capacidade de trocar. Talvez tenha trocado em outras casas. Pode ser. Mas naquela casa era uma casa nova, casa americana, tem esse problema, a parte de cima é toda enmadeirada. E aí você acaba arriscando, Dani. Ou seja, trabalhe, divirta-se, mas pense antes em segurança. Uhum. A gente fomos para as ruas e tem diversas perguntas para a gente esclarecer aqui, tá bom? Para a gente tirar dúvidas. Roda aí a primeira pergunta. Eu sempre tive medo de panela de pressão, porque eu já ouvi falar que, né, ela é bem perigosa. E eu já até ouvi falar, minha vizinha explodiu, acabou explodindo, né? Que cuidado eu posso tomar para isso não acontecer? Nossa, isso acontece muito, né? Dani, primeira coisa, panela de pressão. Sabe aquele barato que sai caro? Tem panela de pressão que eu chamo de Xing Ling. São panelas que não passaram pelo Inmetro. Ou seja, não tem qualidade. Então, você vai comprar uma panela, você vai procurar uma panela de uma boa fabricação e que tenha o selo de Inmetro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não pode encher a panela de pressão com água até a boca, Dani. A água é 2/3 no máximo. Sabia disso, Silvia? Não sabia. 2/3 no máximo. E quando aquela válvulinha começar a apitar, é a hora de você abaixar. Outro detalhe, a panela de pressão tem aquela borrachinha. Sim. Aquilo tem que ser muito bem limpo. E trocado também. E tem que ser trocado de tempos em tempos, porque ela desgasta. Então, todos esses cuidados, que parecem bobos, podem fazer, se você não tiver essa cautela, você ter uma panela de pressão e ela explodir na sua casa. Se tiver alguém ali, é um perigo tremendo. E essa mania que temos de pegar a panela de pressão com pressa e jogar debaixo da pia? Não pode de jeito nenhum, né? Não, Porque então. você pega, joga debaixo da pia, liga, tira o negocinho para poder abrir a panela antes. Então, Porque... o ideal é esperar a panela esfriar. Só que é óbvio, às vezes a dona de casa não tem tempo. Você pode até jogar na água fria, mas não deve mexer naquela válvula. Mais uma pergunta. Vamos rever a próxima pergunta? Oi. Na minha casa, o aquecimento é todo a gás. E eu tenho muito medo de intoxicação. Quais os cuidados eu devo ter? Dani, primeiramente o seguinte, você vai comprar um aquecedor a gás, novamente, um bom equipamento, que passou pelo Inmetro, uma empresa que vai fazer uma boa instalação. Pouca gente faz, uma vez por ano, pelo menos, fazer uma revisão do equipamento. Não, em casa, eu lembro quando tinha um botijão de gás, para saber se o botijão estava vazando, eu colocava sabão. Se começava a borbulhar ali... Sim. Gente, quem nunca fez A isso? minha mãe Eu fazia faz isso. isso. Quem tá em casa vai me entender. Botava, sabe o sabão de barro ali? Se dava bolinha, isso, né, doutor? Dani? Se dava bolinha, tava vazando. Mas isso é uma medida de segurança mesmo. Aí, ó, Quando se troca doutor. o Aí, botijão ó, de tá gás, vendo, gente? Quem nunca? Se faz o teste com espuma de sabão para ver se está vazando o gás. E eu lembro que a Agora- gente tinha muita preocupação disso, exatamente de sentir aquilo e morrer dormindo naquilo, né? Que a gente não sente, né? Quando começa a vazar esse gás, né? Agora, falando como médico, a questão do gás não é só o CO2, né? Como ele falou, a manutenção é muito importante dos equipamentos de gás, porque se a queima do gás não for completa, ele produz não o CO2, mas produz o monóxido de carbono, Sim. que é muito mais venenoso do que o CO2. Agora, uma dúvida que eu tenho, a gente estava falando do gás. Por exemplo, o gás está vazando na minha casa. Eu saí para trabalhar, a casa está fechada, não sei o quê. Dizem que, tipo, se acender a luz ou qualquer coisa assim que tenha fogo, pode explodir a casa ou não? O que acontece? O que tem que fazer? Porque, às vezes, a gente sente o cheiro. Nossa, está vazando o gás, né? Estou sentindo um cheiro de gás. O que a gente faz na hora que a gente abre a porta da casa que a gente sentiu um cheirinho de gás? Olha, a primeira coisa, o doutor falou muito bem, o gás do aquecedor não tem cheiro, só que o gás de cozinha tem cheiro. Ele tem cheiro de forma proposital. Propositalmente é colocado um componente para te trazer esse cheiro. Quando você tem esse cheiro, você não pode ligar nenhum tipo de
de faísca, nenhum tipo de iluminação. E o que você tem que fazer é abrir portas e janelas para fazer o quê? Para esperar aquele gás sair e você fechar, no caso do gás de cozinha, você fechar o gás de cozinha, porque ali ele está com algum tipo de vazamento. Mais uma pergunta pra gente. Eu morro de medo de escorregar durante o banho e eu uso chinelo durante o banho. Eu tô certa ao fazer isso? Quem é que toma banho de chinelo? Eu. Chinelinho de borracha. Eu não. Quando eu não tô em casa, eu tomo. Porque a minha casa, eu sei que é bem limpinha. Quando eu tô em um hotel, em outra casa, eu... Aí você toma banho eu procuro de chinelo de borracha. Banheiro é um lugar perigosíssimo, por quê? Porque tem água, porque escorrega. Então, principalmente para quem é idoso, você tem que ter uma série de cautelas no banheiro. Existe um negócio chamado piso antiderrapante. A questão do chinelo ou não, depende. Tem chinelos antiderrapantes também. Outro detalhe é você colocar aqueles aparadores, que são aqueles corrimões, no seu banheiro. Para idoso, né? Para idoso é muito importante. E para as pessoas acima de 70 anos, é recomendado você também levantar o vaso sanitário. Ô, doutor, no caso, por exemplo, de uma idosa que cai ali, né? O que faz, assim? Porque é perigoso. Quais são os riscos, assim, pode bater a cabeça? Pode. Pode quebrar uma perna? O que acontece? O que a gente faz, assim? Chama alguém, socorre? Porque a gente, às vezes, não sabe a gente não sabe fazer os primeiros socorros, né? Assim, eu tenho 2 casos muito próximos da minha família, onde 2 idosos caíram, bateram com a cabeça na pia e acabaram falecendo, né? Então, os grandes problemas que podem ocorrer numa queda do idoso, o que mais acontece é a fratura do fêmur. Agora, traumatismos cranianos, traumatismos em coluna também são muito comuns. Agora, se isso acontecer na sua casa com alguém, você estiver próximo, a última coisa que tem que fazer é pôr a mão, é deixar deitado, deixar quieto e chamar alguém especializado, ou o Corpo de Bombeiros, ou SAMU, que aí sim esse pessoal, os paramédicos, saberão como mobilizar o indivíduo. Boa dica, viu, doutor? Não, tanto é que hoje em dia existem serviços de monitoramento de idosos, né? Eles usam pulseiras que, em caso de emergência, ele aperta um botão e isso aciona um alarme numa central de monitoramento. A gente tem um quadro aqui que chama Gente Como é a Gente. Vamos ver o que os famosos falam em relação a esses acidentes domésticos. Rola aí. Uma curiosidade, se nessas coisas que você faz os reparos, você já sofreu algum acidente doméstico, alguma coisa que você se machucou, um escorregão, um choque, alguma coisa nesse sentido? Escorregão não, mas choque eu já tomei 2 vezes, né? A gente tonta, sempre quer mexer em algum fusível, alguma coisa, toma um choque. Aí agora eu já aprendi, gente, qualquer coisa que eu vou fazer na minha casa, eu derrubo a casa inteira. Não, comigo não, mas com meu filho sim, ele escorregou, ele tropeçou no próprio cadarço do tênis, ele tinha 9 anos de idade e existia uma porta de vidro na entrada do prédio e ele foi apoiar com a mão para não cair, a porta rachou no meio e veio para cima dele. E aí ele cortou o pulso de uma maneira muito séria, 3 horas na sala de cirurgia, 200 pontos por dentro, para vocês terem uma ideia, e uma possibilidade de ficar sem recuperar o movimento da mão, porque ele tinha rompido um tendão muito, muito importante. Graças a Deus deu tudo certo, ele está absolutamente normal, hoje já homem feito, mas aquilo fica para sempre. Eu não posso ver porta de vidro. Eu acho importante que todo mundo ponha a fita adesiva vermelha para mostrar que ali existe mesmo uma porta de vidro, porque senão a situação pode se complicar. Muita gente bate a cabeça muito feio em portas de vidro, porque não conseguem perceber a diferença, a mudança de ambientes. Então, isso ficou na minha cabeça. Nossa, esse negócio da porta de vidro acontece muito. É que o passarinho, se às vezes a pessoa não coloca uma fita, passarinho bate, né? Não é, doutor? Sim. A pessoa bate a cabeça. É um perigo isso, né, doutor? Sim. O nosso golpe de vista geralmente prega peças. E quando não se vê o vidro, a pancada é grande. Agora, uma coisa assim que acontece muito, as pessoas se engasgar, né? Ou com a saliva, ou com o alimento, ou uma criança que pega uma tampinha, ou um brinquedinho, qualquer coisa. O que a gente faz em relação a isso? Uma vez a minha filha botou uma tampinha na boca, uma tampinha de água. Nossa. Assim. O que a gente faz? Quais são as orientações? Existe um movimento
o movimento que os bombeiros fazem e que o pessoal ensina. Eu posso fazer em você, se você quiser. Lógico, te por mostrar. favor, pode. Pode ficar de pé, Dani? Tipo, eu engasguei. Então, a Não, pessoa engasgou. Normalmente as pessoas dão um tapa Tá aqui, bate. né? O correto, Dani, é pegar nessa posição aqui. Ô, doutor, calma aí. Pegar. Doutor. E trazer e forçar a pessoa para que ela... Você force a barriga para que ela... Como que Esse dia nós não vamos ter. Calma, doutor, brinquei, fiz piada. Não, pode fazer, doutor, pode fazer. Pode fazer, sem medo. Você pressionou, jogou um pouco a pessoa para trás. Sim. Esse movimento, esse tranco, a pessoa tende a expelir. Então não é esse negócio de bater aqui nas costas? É isso, doutor? Forte. Então joga para trás? Na verdade, esse movimento, como ele está explicando, aumenta a pressão no abdômen e como ele é feito muito rápido, é como se eu apertasse a cabecinha de um conta-gotas. Então eu tento expulsar tudo para cima. Então alguma coisa que tiver na árvore respiratória sairá. Esse é o engasgo, Então quando alguma coisa vai para o lado... E a pessoa vai um pouco para trás? Vai um pouco para trás e o tranco no abdômen. E aí ou no tórax. Em caso não consiga retirar, é correr para um pronto-socorro. Alguém já teve algum assim de engasgar, de ter uma convulsão aqui? Você já teve? Com a minha cachorrinha. O que aconteceu com a tua cachorrinha? Então, eu tenho mania de levar a Úrsula comigo aonde eu vou. E eu fui gravar um clipe num domingo e gravação de clipe demora, né? Várias horas. E no final da tarde estavam fazendo um churrasco, né? Terminou a primeira parte, depois ia vir a cena de noite. E eu peguei um pedaço de salsichão e fui comer, só que eu olhei e eu vi que ela estava querendo. Eu peguei e dei pra ela. Eu pensei que ela tivesse comido. Quando eu olhei, ela estava com o olho assim, esbugalhado, assim, sabe? Assim, engasgada. Mas eu fiquei tão nervosa, me cegou aquilo, sabe? Eu comecei a gritar. Falei, me ajudem, minha cachorrinha tá morrendo. Eu comecei a gritar. Aí veio uma menina correndo, falou que você tem que bater aqui. Eu falei, eu não consigo. Sério, eu me ceguei. Eu não conseguia agir. Eu só segurava ela e gritava. Aí a menina pegou, começou a me ajudar. Bateu assim nela, nas costas, ela vomitou. Vomitou o salsichão inteiro no chão, assim. Mas me deu um alívio. Se não fosse aquela menina, a minha cachorrinha teria morrido, Dani. Olha só, vendo? que perigo. Por uma salsicha, né? Pedaço de salsichão. Pois é. Não, tem que tomar muito cuidado. Às vezes tá fazendo um churrasco, alguma coisa, dar carne pro cachorro, um franguinho, alguma coisa. Frango é muito perigoso para cachorro, né? Para engasgamento, para adulto e cachorro. Ô, Dani, outro dia eu tive uma experiência de uma amiga minha, que ela tem bebê pequeno. Essas coisas a gente não observa. O meu filho já tem 21 anos, então agora que eu não observo mesmo. Mas assim, a gente coloca geralmente a panela no fogão e a gente coloca o cabo para cá. Quem tem criança não pode nem pensar de deixar o cabo para cá, tem que sempre colocar o cabo virado. A filha da minha amiga veio na cozinha, puxou e aquela água virou tudo em cima dela. Ela teve queimadura no corpo inteiro, pra você ter uma ideia. Olha que perigo, gente. Pois é, são bobagem que parece, Isso né, doutor? é a regra número 1 do fogão. É o cabo virado para dentro. Quem tem criança pequena são remédios e bebida alcoólica. Aonde a criança e o jovem às vezes vê aquilo, vê a mãe que está consumindo remédio, vê os pais bebendo aquela bebida, e quando você chega em casa, seu filho está adormecido, dopado, porque tomou remédio para experimentar. Então, todos esses medicamento e bebida alcoólica, Dani, tem que estar trancado numa parte de cima, alto. E não ali para você utilizar na beira da sua cama, porque criança é curiosa e quer copiar o que os pais fazem. É verdade. Sabe aquelas gominhas de vitamina? Sim. Que vem de ursinho, não sei o quê? Menina, que lá, tipo, dá 2 para cada uma por dia, né? As meninas, elas subiram no banquinho, pegaram e comeram tudo aquilo. Ainda bem que era vitamina C, né? Pra ficar com gripe. Mas olha o perigo disso. Imagina se fosse um remédio mais forte. Olha o perigo. Elas fizeram isso em casa. A gente às vezes acha que é bobagem, né, Dan? Bobagem, é Só verdade. que é muito sério. Ô, Vanessa, você tinha falado do celular, né? Que você tem medo de celular, né? A próxima pergunta tem relação a isso. É verdade que é perigoso dormir com o celular do lado porque ele pode explodir? Calma, segura. A gente vai para um breve intervalo. Não desgruda de mim que a gente já volta. É uma porcentagem muito pequena. A gente... Bom, gente, vamos rodar a pergunta sobre o celular para a gente relatar aqui quais são os perigos do celular. Você nem imagina. Roda aí. É verdade que é perigoso dormir com o celular do lado porque ele pode explodir? Pode explodir? É isso? Dani, essa pergunta a gente vê muito nas redes sociais. Me pergunto, Lordelo, é lenda ou é verdade? Tá.
Vou dizer uma coisa, é verdade. É verdade, eu Ai, durmo meu do Deus. lado da Pode minha cama, do explodir. ladinho, assim, com o despertador Vamos explicar. pra É tocar. óbvio que é uma porcentagem muito pequena. A gente tem N vídeos de explosão de celular. Vamos olhar como é que funciona. O celular ele pode explodir por N motivos, mas o principal é quando ele está sendo carregado por muitas horas. O fabricante te indica. Você tem que carregar meia hora, 1 hora, mas as pessoas deixam a noite inteira. Eu faço isso. Dani, não faça mais Nossa, isso. Outro eu faço detalhe. isso. As explosões que nós localizamos e investigamos, verificamos que a pessoa também utilizava um carregador segunda linha comprada no Farol. Mas você percebeu que carregou já desplugar. É que a pessoa viciada ela está falando e ela não quer perder 2% da carga. Então isso realmente não é recomendado porque pode gerar o que nós estamos tratando no programa de hoje, acidentes. Fico alerta aqui para quem está ligadinho no Sensacional, viu? Esses perigos que a gente acabou de falar, a gente precisa se preocupar mais em relação a tudo isso, né? É verdade, doutor. Muito obrigada pela sua presença Dani, aqui. só Doutor convite. também. Doutor Márcio, muito obrigada por sua presença. Thaís, Dona Silvia, Vanessa, Dani. maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. E lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui na telinha da Rede TV, 10h45, e você está arrasando lá na audiência, né? Operação de risco todo sábado, 10h15 aqui na Rede TV. Muito obrigada. É muito bom o programa dele. Gente, obrigada pelo carinho, pela audiência. Beijo grande no seu coração.